Opa, olá minha gente, bom dia. Pois é, uma grande expectativa ontem para esse jogo do Flamengo, entre Flamengo e Internacional. Uma grande expectativa, jogo da volta, um jogo que estava muito carregado de pressão da torcida, cobrança da torcida do Internacional, pressão do time internacional sobre a arbitragem, sobre os jogadores do Flamengo. Mas os jogadores do Flamengo, jogadores experientes, jogadores ali, 4 jogadores com mais de 30 anos, já experientes, rodados e acostumados a esse tipo de pressão. Muito bom de ver o jogo jogado pelo Flamengo, que ainda bem que o Flamengo de hoje é um time que vai na casa do adversário e propõe o jogo, joga para ganhar. E esse negócio de o time jogar de uma forma em casa e jogar de uma forma diferente a não perder na casa do adversário, não pode mais existir. Tem que jogar o jogo. Todo jogo se joga para ganhar. Não se joga jogo para não perder. Não perder é o quê? É empatar? A pessoa tem que saber, se o empate te leva a uma outra fase de um determinado torneio, você pode até em determinado momento do jogo jogar com regulamento. O Flamengo podia fazer isso tranquilamente, estava fazendo, porque quando entrou em campo não precisava ganhar, como não precisou ganhar, e mesmo que perdesse por 1-0, estava dentro. Se perdesse por 2, iria para pênalti. Qualquer empate seria Flamengo. Então, o Flamengo estava muito à vontade ontem no jogo e poderia ter resolvido a partida no primeiro tempo. Gabriel teve 2 oportunidades para matar o jogo, não matou. Aproveitando aqui um detalhe, o Romário era um jogador que não perderia nenhuma dessas oportunidades que o Gabriel perde. Gabriel, eu já disse em outro vídeo, em outro áudio, ele primeiro morre para depois matar. Tem que ser o contrário, mata para depois morrer. Entendeu? Ontem poderia ter resolvido o jogo, no primeiro tempo, poderia ter resolvido, e depois a torcida e o próprio time ia jogar folgado, porque o Internacional iria ter que se desdobrar ao máximo para fazer o resultado. O Internacional teria que se desdobrar ao máximo para tentar fazer o resultado. Uma outra coisa que eu também identifiquei que o time do Internacional é um time mais cascudo do que o Flamengo no que diz respeito à média de idade. A média de idade do Internacional é maior, assim como a média de idade do Flamengo será maior do que a do Grêmio, próximo adversário na semifinal. Então, se a média de idade interferiu no resultado de ontem, a média de idade também pode interferir nos 2 jogos seguintes que serão contra o Grêmio. Jogos esses que serão só em outubro, no início de outubro, se não me engano, dia 2 ou dia 3, e o segundo jogo, de volta aqui no Maracanã, dia 23. Então, eu estou pensando aqui uma coisa, o treinador, ele terá um tempo enorme para trabalhar o elenco para esses 2 jogos mais importantes agora. O que era mais importante da temporada eram esses 2 jogos contra o Internacional. Já passou, agora tem mais 2 outros jogos mais importantes da temporada, que serão os jogos contra o Grêmio. Então o treinador vai ter tempo de sobra para trabalhar com o elenco, preparar o elenco para esses 2 jogos e, enquanto isso, vai só se preocupar com o Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem 2 jogos agora importantes, confrontos diretos, Palmeiras e Santos. Se eu sou o treinador, eu daria o máximo agora nesses 2 jogos, e depois descansava parte do elenco, porque ainda dá para descansar nos 2 primeiros jogos do segundo turno. O Flamengo tem que jogar para cima do Palmeiras, para cima do Santos agora, nesses 2 jogos finais. Quando começar o segundo turno, dá para dar uma segurada no elenco, entendeu? Botar metade do time, depois a outra metade e tal, porque se eu não me engano o primeiro jogo do segundo turno é contra o Cruzeiro. Cruzeiro que está em ascensão, Tava mal, mas está em ascensão e vai jogar o jogo agora do retorno lá no Mineirão, Então, nesse primeiro jogo contra o Cruzeiro, até lá, dá para dar uma descansada aí no elenco, uma mescladazinha aqui, uma mescladazinha ali, e chegar no segundo turno jogando contra o Cruzeiro com o time mais descansado. Na sequência do segundo turno, segundo, terceiro jogo, dá para dar uma relaxada um pouquinho.
Basta que o Flamengo jogue agora com Santos e Palmeiras e faça bons resultados. Ou seja, não perca. Até o empate é bom resultado, porque vai se manter na frente da tabela no encerramento desse primeiro turno aí. Sobre o jogo de ontem, o time jogou bem. Todo o time jogou bem. Eu estava até falando na resenha durante o jogo, batendo papo com amigos, que Bruno Henrique estava fora do jogo. Pô, mas Bruno Henrique trabalhou muito. Bruno Henrique ontem não foi a flecha, ele foi o arco. E um cara de muito trabalho, muita dedicação. E um cara muito inteligente. No gol do Flamengo, ele segurou, carregou a bola. E 2 contra 1, ele segurou ao máximo a bola. Eu sempre digo pro pessoal, o jogador, quando está com a bola, indo em direção ao gol adversário, ele sabe o que vai fazer, o cara que está com a bola. O marcador vai ter que adivinhar o que esse cara vai querer fazer ou fazê-lo mudar de ideia. Ele já sabe o que ele vai fazer. E o Bruno Henrique ali tinha 2 opções. Dar no Gabriel ou então tentar ele mesmo. Mas ele esperou até o finalzinho para ver o que o jogador de defesa do Internacional ia escolher fazer. Ir nele, Bruno Henrique, ou ir no Gabriel. Se vai no Gabriel, Bruno Henrique fica livre que o outro zagueiro estava atrás. Se vem no Bruno Henrique, o Gabriel fica livre, toca no Gabriel. Entendeu? E foi exatamente o que aconteceu. Na hora que ele soube o que o jogador de defesa do Internacional iria fazer, ele deu no Gabriel mais uma vez, uma assistência maravilhosa, e o Gabriel fez lá o gol de empate que deu a classificação ao Flamengo para a fase semifinal. O time todo jogou bem, Diego Alves muito bem, mas correu risco, porque estava exagerando na cera. Um jogador experiente, daquele lance lá da Alessandro, que acha que é o xerifão, foi muito experiente, caiu ali, mas nada, o goleiro do Internacional faria a mesma coisa, de qualquer outro time faria a mesma coisa. Diego Alves esteve bem, Rafinha também esteve bem, O miolo da zaga com Rodrigo Caio e Mari acabaram com o Guerreiro. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiro não viu a cor da bola em nenhum dos jogos. Disse Guerreiro, vocês vão ver o que é jogar lá. Flamengo sempre joga. Flamengo Internacional sempre joga. Entendeu? O Flamengo só não vai encarar o Internacional só não vai encarar o Flamengo se um ou outro estiver na primeira divisão. Não estiver na primeira divisão, estiver na segunda divisão. Se estiver na primeira divisão, Campeonato Brasileiro, internacionais, sempre haverá a possibilidade de ter jogos entre Flamengo e Internacional. Aí o Flamengo foi lá e fez a parte dele. O miolo da zaga jogou muito bem, o Felipe bem também na medida do possível. O Felipe Luiz é um jogador muito inteligente, muito tranquilo, muito seguro. Cuejá, sensacional jogo, jogou depois de tomar o cartão amarelo, jogou com mais cuidado. E o treinador tirou, não sei por causa de quê, acho que não havia necessidade. Botou o Pires da Mota é esse que ele sabe o que ele tem que fazer. E o que ele tem que fazer não é nada mais do que ele tem que fazer. Quando tentou fazer alguma coisa a mais, errou e deu contra-ataque para o time internacional. Se o Gerson não estivesse ali por perto, acho que o Gerson pensou, bom, eu não vou sair daqui não, vou ficar perto do Pires da Mota, porque se ele errar eu estou aqui para consertar. E foi exatamente o que aconteceu. Ele tentou, segurou a bola, o cara tomou, deu contra-ataque. O Gerson estava ali perto e consertou a coisa. Por falar em Gerson, para mim, o melhor do time do Flamengo. Uma bela contratação que o Flamengo fez. O Tite vai ter que começar a olhar para esse jogador. Já deve estar olhando. E a qualquer hora vai ter convocado. Não tem outro jeito. O outro detalhe também importante que tem no time do Flamengo, que algumas vezes eu ouvi treinador dizer que não podia jogar junto esse número de jogadores mais ou menos com a mesma característica. A mesma característica que eu quero dizer, na verdade, são canhotos. No time titular do Flamengo, se jogarem todos, são 6 titulares canhotos. Diego Alves, Mari, Felipe Luiz, Gerson, Everton Ribeiro e Gabriel. 6 canhotos jogando no time. E isso é difícil de acontecer. Difícil mesmo esse número de jogadores canhotos jogando no titular. No Flamengo está não dá para jogar com 6 canhotos. No Flamengo é possível sim. Então, para mim, na minha opinião, Gerson foi o melhor jogador. Cuejá, voltando ao Cuejá, eu torno a repetir, não sei o que foi combinado com ele para esse jogo. Não sei o que foi combinado. Depois do jogo, o Marcos Braz veio, deu uma pequena entrevista lá dizendo que a situação do Cuejá iria ser resolvida agora, no final de semana, na sexta-feira.
mas a tendência é que ele saia. É uma pena, porque é um tremendo jogador. Entendeu? O Flamengo não tem, no futebol brasileiro não tem um jogador igual o Cuejá, não tem. Fosse o Cuejá volante brasileiro, seria uma... Se ele fosse brasileiro, o Cuejá, seria uma maravilha e já estaria na seleção brasileira há muito tempo. Então foi outro que jogou muito bem. Gerson Arrascaeta também esteve bem, segura muito bem a bola, conduz muito bem a bola, é calmo, tranquilo. Gabriel e Bruno Henrique é problema para a zaga adversária. Eu sempre digo, a zaga adversária tem que ter medo do atacante do outro time. E ninguém fica à vontade num jogo encarando o Gabriel e Bruno Henrique. Eles criam problema para a defesa dos outros. E criaram mais uma vez ontem para a defesa do Internacional. Né? Então agora, eu não sei o que o treinador vai fazer para o jogo do final de semana contra o Palmeiras, não sei. Porque viajou, jogou contra o Fortaleza, contra o Ceará, viajou para o Sul, jogou o jogo tenso, volta hoje, quinta-feira, sexta, sábado, domingo já tem outro jogo. Eu não sei o que o treinador vai fazer, mas ele deverá, eu acho que ele vai mesclar esse time aí. E o próximo adversário será o Grêmio. Grêmio de Renato Gaúcho, um Grêmio que sabe jogar, um Grêmio que, ao meu ver, é melhor do que o time Internacional. Ao meu ver não, todo mundo há de convir que o Grêmio é melhor time do que o Internacional. Né? Então, parabéns ao Flamengo pela classificação aí, depois de 35 anos, avançou para a semifinal de uma Copa Libertadores. É aquele negócio, as pessoas falam, você vai deixar chegar. Na minha opinião, deixar chegar é quando o time chega à final. Aí sim ele chegou. Entendeu? Então até agora o Flamengo está avançando de fase. O Flamengo tem avançado de fase e hoje já faz uma campanha melhor do que todas as outras nesses últimos anos. Chegou à semifinal, então é a melhor campanha de todas as outras vezes que o Flamengo participou, sem ser aquela que fomos campeões. Né? Então essa é a melhor Libertadores depois de muito tempo que o Flamengo faz. Falando sobre o jogo de hoje terá um outro jogo bastante tenso, que é o jogo entre Fluminense e Corinthians pela Sul-Americana. O Fluminense foi lá e empatou um jogo heróico lá na casa do adversário 0-0 e hoje joga aqui. Eu acho que tem condição do Fluminense passar. Eu acho que tem condição. Se o treinador é novo, Oswaldo Oliveira, acho que estreia hoje. Eu acho que tem todas as condições. O Corinthians tem mais estrutura do que o Fluminense. Tem um elenco mais qualificado do que o Fluminense, mas na hora de entrar em campo e num jogo desse decisivo, tudo se equipara. O Corinthians é o Corinthians, o Fluminense é o Fluminense. São duas grandes camisas. E hoje teremos mais um jogo bom para se assistir na TV. Perfeito? Então, paz e bem para todo mundo aí. Uma boa quinta-feira, uma boa tarde de quinta-feira para todos. E até logo mais à noite assistir esse joguinho aí entre Fluminense e Corinthians pela Sul-Americana. Perfeito? Um abraço, até lá.